Shalom de Yahushua, amados irmãos. Este é o terceiro seminário, nesta oportunidade, no dia 29 do 11, do mês 11, 2014, na alegria do Espírito da Verdade, neste sábado deleitoso, estamos com o tema dado pelo Ruach Ulhin, o Espírito na sua forma plural, né? Sempre fazendo uma inferência à triunidade. Eu gosto muito deste aspecto, dessa declaração, desta homenagem triuna, Ulhin, que é atributo exclusivo da triunidade. Já falamos sobre isso. A minha esposa vai ler o texto escritural ali que se encontra em Atos capítulo 16, no versículo 31, se você quiser nos acompanhar, abra a sua Bíblia aí onde você se encontra, as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas às vezes ficam perguntando qual é a Bíblia que eu uso, qual a Escritura que eu uso. Qualquer uma. No ato de fazer a leitura, eu faço automaticamente a transliteração. Ou você acha que tudo na Bíblia, nas Escrituras, está adulterado, conforme afirmam alguns malucos por aí? Nem tudo, não é mesmo? A palavra genuinamente inspirada, nós tiramos de dentro das Escrituras pelo Espírito da Verdade. E contra esta palavra, não há lei. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Por favor, meu irmão, pode ler. E eles disseram: crê em Yahuwah e serás salvo tu e a tua casa. Crê, no caso aqui, em Yahushua, né? Que ali está se referindo ao nosso Salvador amado. Vamos abrir novamente as Escrituras e falarmos um pouco sobre esse texto escritural maravilhoso. Que é a conversão do carcereiro. A prisão dos apóstolos, a conversão do carcereiro, você já tem ciência do texto escritural. Versículo 31. Crê em Yahushua, o meu Rushihai. Aqui tem até uma expressão Senhor, né, que nós transliteramos para Moriul, rei, ou de Moru, governante. Crê em Yahushua e será salvo tu e a tua casa. Então, nosso encontro de hoje tem como objetivo apontar para a gratuidade do Evangelho, conforme o grego, da mensagem gloriosa, se assim o preferem, das boas novas de salvação, a sua gratuidade, sem qualquer mérito próprio, sem qualquer esforço humano, exclusivamente pela fé. Merece até um título, né, de uma nova mensagem para ser gravada: exclusivamente pela fé. Eu fico imaginando aqui se a imprensa, de um modo geral, e até aqueles que se propõem a ensinar as Escrituras, que possuem canais de TV, de rádio, poderiam fazer uma declaração como esta, né? Vocês não acham? Exclusivo. E entraria exclusivamente pela fé, exclusivamente pela graça. Bom, aí eles estariam dando um tiro no próprio pé. Em alguns casos, né? Indiretamente, porque exclusivamente pela fé, exclusivamente pela graça, vai tirar aquela visão mercantilista que, felizmente, alguns, com raras exceções, praticam até os dias de hoje. E isso às vésperas, se podemos dizer assim, da volta do
Mehushihai, do Messias, do nosso Salvador amado. Muitos ainda estão dormindo nesse aspecto. Estão distraídos nesse sentido, esquecendo da gratuidade. Quando o carcereiro pergunta no versículo 31, o que devo fazer para ser salvo? Né? No versículo 31 diz, responderam, no versículo 30, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Que é necessário que eu faça para me salvar? E no versículo 31 vem a resposta que tira qualquer dúvida. Crê em Yahushua, Mehushihai, será salvo tu e a tua casa. E o que aconteceu? A palavra, a mensagem gloriosa foi pregada a ele e a todos os de sua casa. Agora preste atenção no que diz o texto escritural. Crê. Então somente crê. Nada mais do que isso. Consequentemente, iremos praticar as boas obras, iremos pregar a mensagem gloriosa, teremos amor ao próximo, principalmente os da própria casa, e os sintomas inerentes àqueles que realmente tiveram o primeiro encontro e crê, o verbo aqui passivo, e consequentemente verbo ativo crer. Quem crer e for batizado já é uma atitude sequencial à sua fé. Quem crer e for batizado será salvo. Mas o primeiro passo é crer. Então somente crer. Não adianta você se auto-justificar pensando que pelo fato de ser caridoso, praticar boas obras, entre aspas, ser um profundo até conhecedor da Bíblia, das Escrituras, falar hebraico, aramaico, grego, latim, português, ser poliglota, isso vai credenciá-lo para o céu, se você não tiver a consciência de que tudo é pela graça. Porque pela graça somos salvos por meio da fé, isto não vem de vocês, é um dom de Yahuwah, não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Yahushua para as boas obras. É assim que nos ensina as Escrituras em Efésios 2, 8 até o versículo 10. Muitas pessoas falam da graça, favor imerecido, mas na realidade insinuam uma cobrança indevida para que o indivíduo alcance esse favor imerecido. Ora, se é pela graça, não é pela lei, e está muito pouco, muito menos, em hipótese alguma, fica melhor assim, em hipótese alguma, qualquer valor a ser pago. Você não vai encontrar em nenhum texto escritural uma cobrança para o reino de Yahuwah, para entrarmos no reino. Eu trabalhei em várias emissoras de rádio e televisão, é uma emissora de televisão mais recente, e dentre essas emissoras de rádio tinha lá um quadro chamado quadro de indulgências, e a emissora pagou na época muito dinheiro para o catolicismo romano, para a Igreja Católica, e recebeu lá um quadro chamado quadro de indulgências. Você já deve ter ouvido falar. Estava escrito lá: os funcionários desta emissora, quer por pensamento, quer por obras, tal, mediante aquele quadro, aquela indulgência, estavam absolvidos dos seus pecados.
absolvido os seus pecados. E eu naquela época, né, não tinha ainda uma experiência mais profunda com o Espírito da Verdade, embora eu estivesse sendo preparado, disciplinado, né? Foram 50 anos mais de 50 anos, de percalços, disciplinas, castigo até mesmo. E hoje, com mais de 70, poder ter o privilégio de ensinar para o mundo as verdades que libertam. Mas você vê que por trás de todas essas atitudes de pregação da palavra, sempre existe uma insinuação maldosa, maligna, com inferência a algum valor, a algum pagamento, para que o indivíduo tenha a oportunidade de receber as bênçãos espirituais, com raras exceções. Conheço até igrejas evangélicas aí que, de forma alguma, colocam o dinheiro na frente, com raras exceções, né? Mas, infelizmente, o que eu vejo hoje são indivíduos que, aparentemente bem intencionados, mas não basta ser bem intencionado apenas em uma determinada parte da sua vida, você precisa ser completo. E lá em Canoa de Galude, Apocalipse 2, o que fala? Conheça as suas obras. Conheça as suas obras. O Altíssimo conhece as nossas obras. Veja só, quantas virtudes, mas nenhum valor. Está lá Apocalipse capítulo 2, você encontra aqui várias virtudes, mas uma reprovação severa do Altíssimo. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste a prova os que se dizem apóstolos não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Caso não te arrependas, o candeeiro de Éfeso foi removido. Nós tivemos, inclusive, né, na ilha de Patmos, lá onde muitos afirmam ser a gruta, o local onde o emissário, o apóstolo Yohanan, eles falam em Yohanan aí, né? Recebeu a revelação do livro de Canoa de Galude, Apocalipse, o livro das revelações. Então não basta ter tantas virtudes aqui, mas em valor. Perseverança, sofrendo por causa do nome, muitas obras, trabalho, não suporta os maus. Então nós temos que ser o quê? Para sermos agradáveis aos olhos do Altíssimo, sermos completos. Temos o primeiro amor, dedicação a Ele, de maneira despretensiosa, sincera, pela fé, sem nos preocuparmos com dinheiro. Eu vejo até alguns pregadores aí, pelo mundo afora, eu vejo pessoas pregarem as Escrituras com aquela vontade realmente de levar almas ao conhecimento da verdade. Embora alguns ainda não tenham tido o privilégio de um relacionamento com os nomes verdadeiros, mas são usados pelo Espírito da Verdade. Não tiveram ainda este privilégio, que está acontecendo agora nos últimos dias, conforme Atos 3:21, convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Eu vejo assim esses homens pregarem com desejo realmente de levar. Agora, outros parece que transmite para as pessoas a ideia de que vão ser abençoadores se alguém lhe der alguma coisa. Mas não é nada disso.
Nesse episódio que nós narramos há pouco, que faz parte desse seminário, gostaria até que outras pessoas participassem, além da minha querida esposa, que não gosta muito de aparecer, mas é uma abençoada. Qualquer dia eu vou convidá-la para fazer uma gravação aqui conosco pessoalmente. Mas é importante nós lembrarmos que a gratuidade desta palavra, desta mensagem, é expressa aqui também em Atos 16:31. Crê, apenas crê em Yahushua será salvo, tu e a tua casa. Se fosse aqui os espertalhões da fé, depois de batizar o carcereiro e toda a sua casa, falou, agora vocês vão ter que ser um dizimistas fiéis, vocês vão ter que ir à sinagoga pelo menos uma vez por semana, vão chegar lá no gasofilácio, vão fazer isso, aquilo outro. Nada disso aconteceu. Se você quer contribuir, se você quer dizimar, preste bem atenção no que está sendo dito, viu? Acompanhe o raciocínio, por favor. Se você quer dizimar, ofertar espontaneamente, liberalmente, tudo bem, é um direito seu. E o Rulim nos convoca a honrarmos com os nossos bens, com as primícias de toda a nossa renda. Mas isso está escrito, isso encherão os nossos celeiros, transbordarão os nossos lagares. Então nós podemos contribuir sim de maneira espontânea. Ah, fulano, eu quero contribuir, pastor, eu quero ajudar. Mas, irmão, isso aí fica a seu critério, se você se sente realmente no seu coração. Eu disse para determinado pastor, como é que você fica lançando essas imprecações aí sobre a igreja, sobre a congregação? Quem não der o dízimo está amaldiçoado. Sabe o que ele me respondeu? Aqui é assim. Aqui é assim. Quer dizer, aí o membro da congregação, da igreja, toma aquilo como castigo se não fizer. E acaba acontecendo. Quando na realidade a Bíblia não nos cobra coisíssima alguma, a não ser uma consequente fé espontânea, liberal. Aí sim, isso é bonito aos olhos do Altíssimo. Já contei aqui a experiência, tem mais de 600 vídeos, eu não me lembro qual deles. E é provável que também tenha escrito, dentre os mais de 30 blogs, a experiência de um determinado irmão abençoado e confidenciava para mim o seguinte, eu estou passando necessidades seríssimas na minha casa e estou pensando até vender o meu carro aqui. O carro dele é esses carros de guincho, né, de socorro, tipo de ganha-pão dele também. A oficina aqui que eu trabalho, você vê como é que está aí, não entra quase ninguém, não aparece ninguém para fazer uma vistoria de do veículo, vistoria do veículo, como é que eles falam, essas prevenções, como é que chama o nome de prevenção do veículo quando você vai viajar? É seguro. Né? Plano de veículo? Você vai viajar, você leva na oficina para fazer o quê? Revisão, né? Ninguém entra aqui fazer uma revisão no veículo, qualquer coisa. Aí nós fomos orar sobre o assunto, eu falei, vamos orar, vamos ver de onde partiu isso aí. Todo problema tem uma origem, vocês concordam? Acabamos com aquela obra do diabo, o Espírito de Yahushua me revelou que pelo fato dele não ter dado o dízimo em determinada congregação ou igreja, no caso a igreja mesmo, o pastor lançara sobre ele uma maldição. Ele aceitou aquilo e estava surtindo efeito, porque burrice pega. Não estou chamando o irmão de burro, mas burrice que veio de lá da parte do pastor, ela é contagiante. Se eu não estiver vigiando, pega.
Burrice pega. Quebramos aquela maldição e eu disse para ele, olha, para que você saiba que o espírito de Yahu falou, outra pessoa vai se dirigir a você com as mesmas palavras, confirmando o que está sendo dito. E foi justamente isso que aconteceu. Ele era seminarista, quando colocou os pés na sala de aula, foi exatamente sobre isso que ele ouviu. Estava fazendo um seminário teológico. Nós já não vamos aqui entrar em mérito se você concorda ou deixa de concordar. O problema é seu. Eu sei que ele ouviu a mesma mensagem dada pelo Espírito da Verdade, confirmando aquilo que nós havíamos dito por revelação. Resultado, a oficina fez um contrato com uma das maiores empresas do Brasil para manutenção, revisão de veículos, etc. Cheguei lá na oficina, quase não dava nem mais espaço de tanto carro que tinha para fazer revisão. Revisão obrigatória, não é desejando que o carro do cara né, tivesse defeito para consertar, não. Essas manutenções periódicas, isso é normal, isso é obrigatório quase, até por lei, não é mesmo? Estava cheio de veículos. E ele, todo feliz, saiu dali, era empregado nessa oficina, organizou a sua própria oficina e a vida dele não precisou vender o carro. E a vida, uma vez eu encontrei-me com ele, algum tempo atrás, muito tempo que não o vejo, todo sorridente, com a família, dentro de um carro, transitando uma determinada localidade aqui em BH. Mas ele aceitou a princípio aquela imprecação, aquela maldade daquele pastor. Tem um outro cidadão que trabalhou comigo também, uns anos atrás, quando nós tínhamos uma empresa, e ele estava ausente da igreja dele, são uns 6 meses, parece. Um dia ele encontrou-se com a pastora da igreja. Estou falando mal, não. Só denunciando os fatos. Um dia ele encontrou-se com a pastora da igreja, que logo de imediato disse para ele, fulano de tal, como é que vai isso? Fulano de tal, você está aí, falta com os dízimos lá, hein? Aí ele disse para mim, assim, a partir daquele dia, fui. Nunca mais eu voltei lá naquela congregação. A pastora estava mais preocupada com o dízimo dele, que estava em falta, do que com a vida espiritual. Bom, esses e outros assuntos nos levam a concluir o seguinte: é de graça ou não é? É pela fé ou não é? Bom, se é pela fé, você também não pode dizer que não tem obras. Concorda? Lá em Tiago, Yahu Kaf disse, você diz que tem fé, mas não tem obras, mas uma consequência dessa fé. E a pergunta seguinte é de graça ou não é? Menyohu, conhecido também como Matiti Yahu 10:8b, o que fala? De graça recebestes, de graça dai. As credenciais de um emissário, de um pastor, evangelista, bispo, missionário, quem quer que seja, não é uma carteirinha, um diploma de consagrado. Enormes cursos, muitos cursos de teologia. A credencial verdadeira para você saber se esse indivíduo é realmente representante, emissário, embaixador do rei, é se ele prega pelo Espírito da Verdade de maneira despretensiosa, sem tocar em dinheiro, sem falar em dinheiro. Não estou aqui jogando pedra em ninguém, não, nem avocando atenções da minha pessoa. Eu sou um cidadão reciclado
com 50 anos de reciclagem. Então a gente já fala com uma certa experiência. Entendeu? Agora, se você está preocupado com o dinheiro do próximo, conforme disse um outro pastor, conhecido, que hoje inclusive está até na política muito conhecido, ele disse para uma determinada igreja aí, o dízimo de vocês é muito pouco, muito pequeno para mim, não dá para eu pastorear, ajudar. Situação muito séria, né? De graça somos salvos por meio da fé. E devemos levar de graça esta mensagem que liberta.